Olá, 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 olá! Nós aqui estamos aqui na Ação Catadoras, mais um domingo, ao vivo, pelos Jornalistas Livres e Jornal Empoderado. Bem-vindo você que madrugou nessa manhã para assistir a nossa live, que trombou com a gente aí pelas redes sociais, que está chegando para acompanhar aqui a Ação Catadoras. O projeto da Ação Catadoras é um projeto para ajudar duas catadoras que têm um trabalho extremamente significante e importante para a cidade de São Paulo. Né, a Dona Teresa e a Mara. Elas têm um trabalho muito lindo, que elas trabalham com cooperativas de reciclagem, e nessas cooperativas elas incluem pessoas, agregam pessoas para fazer um trabalho de resgate da autoestima dessas pessoas, de valorização do indivíduo. E quando a gente está com esse trabalho na internet agora, nessas Ação Catadoras, a gente está pedindo para as pessoas que nesse momento de pandemia possa entrar nesse site e começar a contribuir com o catadoras.cinevozes.com.br. É extremamente importante que as pessoas possam ajudar que esse trabalho continue. E para você entender um pouco mais desse trabalho, compreender por que essa colaboração é importante, para onde vai esse dinheiro e no que ele vai resultar, quem colabora recebe aí um documentário belíssimo, muito bom, que vocês vão poder assistir a história, tanto da Mara quanto da Dona Terezinha, e vão poder entender um pouco mais esse processo. E também vocês vão ter a oportunidade de, durante essas lives, todo domingo às 11h30, conhecê-las, ouvir a opinião delas, saber que elas são pessoas de verdade, a causa que elas lutam, como elas pensam, como elas lutam, e você pode nos ajudar colaborando, divulgando e participando das nossas lives, dando sua opinião aqui nos comentários também. Hoje o tema que a gente vai falar é sobre família. O que é família, né? Como se forma uma família? O que determina o que é família? Quem é a nossa família? Né? Até onde vai o nosso conceito de família? Dizem que antigamente as famílias eram um grande grupo tribal, né? As pessoas não se diferenciavam em pequenos núcleos. Hoje em dia tem gente que acha que família é feito por um homem hétero, uma mulher hétero e um filho, né? Sorrindo, comendo manteiga no pão, e aí você tem uma família. Tem gente que acha que família, não sei, né? Tem gente que acha que a família pode ser diferente desse modelo. E aí tem gente essa semana que andou divulgando e pensando numa família meio controversa, né? Inclusive, eu como homem aqui fiquei um pouco confuso e um pouco perdido, e vou perguntar daqui a pouco para as convidadas maravilhosas que vão entrar sobre isso, paternidade. Vamos começar hoje pensando a família a partir da paternidade, porque a gente tem um Brasil aí com 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. E mesmo as que têm o nome do pai do certidão de nascimento, muitas vezes essas pessoas não têm a colaboração do pai na criação. E mesmo quando às vezes as pessoas têm a colaboração do pai na criação, essa colaboração não é tão presente, não é tão forte e não é tão potente quanto imagem paterna, quanto força de paternidade. Muitas vezes a mulher engravida por acaso, sem ser planejado, e aí o homem não defende a sua paternidade, não exige a paternidade. E de repente, pelo pinto que a Tami não tem, um monte de homem está querendo a paternidade do pinto da Tami. Aí eu queria entender se a paternidade é o pinto, ou se não, o que seria essa paternidade, e por que essas pessoas vêm agora exigir a paternidade alheia, né? Pelo órgão que o outro tem ou não tem. E aí eu vou convidar pessoas maravilhosas aqui para falar com a gente. Claro, a Valéria Silvestre, que não vai falar só sobre isso, porque é uma mulher super capacitada, inteligente, gestora, estudante de meio ambiente. E aí a gente quer saber dela tudo que ela pode nos ensinar e falar sobre esse assunto. E também da Dona Teresa, que nada mais, nada menos
é uma mãe de 45 filhos. Haja família, 45 filhos, não sei quantos netos, bisnetos. Um dia a gente vai fazer essa live, dona Terezinha, com todos. A gente vai fazer uma live com todos. Vai preparando o povo aí. Bom dia, Valéria. Bom dia, dona Tereza. Bom dia. O som da Valéria. Vamos abrir o som da Valéria. Bom dia, como vão vocês? Obrigada pelo convite, dona Tereza, mais uma vez. Estou aqui tendo o prazer de estar na presença da senhora, ainda que virtual. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. A Ação Catadoras é uma ação de extrema importância nesse momento de pandemia, né? E é de extrema importância porque traz a discussão da condição de trabalho dessas mulheres e desses homens na prática da catação de materiais recicláveis, né, que prestam serviço ambiental de suma importância para o município, que não é reconhecido devidamente. E agora, no momento de pandemia, tem uma perda de renda ainda muito maior, e nós precisamos realmente nos unir e nos ajudar essa categoria. Obrigada pelo convite, eu estou muito, muito honrada de estar aqui com você. Bom dia, gente, bom dia, pessoal, bom dia, família. A gente não tem muito o que dizer, né? A gente não tem muito o que dizer, a gente tem mais é que viver. Viver a vida como... E com um sorriso, viver a vida feliz. Né? Porque a gente tem tudo para ser feliz. E construímos a família que queremos. É isso aí. É isso aí. E sobre paternidade, Valéria, o que você acha dessa história da paternidade? O que determina a paternidade? É realmente um órgão? Para ser pai precisa ter um órgão? Os órgãos, os dedos, os joelhos? O que é que determina a paternidade? O que determina a paternidade é honra, é responsabilidade, é vontade de fazer da vida daquele ser que chegou ao mundo ou que vem para ele, para ela, seja a forma que for, né? Nós vamos falar também de filhos adotivos. E é tratado com respeito, com carinho, e é tratado com o desejo de treiná-lo e treiná-la para um mundo melhor, né? Para que essa criança seja alguém que contribua com a humanidade, e não alguém que venha somente para sugar. E aqui eu estou falando mesmo de relações sustentáveis com a sociedade. E nós precisamos de pais e de mães que assumam para si essa responsabilidade. Que o seu filho, a sua filha, ele está interligado numa sociedade, como todos nós, os pais também estão, mas que essa geração que vai continuar é de suma importância que ela tenha compreensão e valores, né, de que o outro também deve ser respeitado, deve ser querido. Então, ser pai, ser mãe não é fácil. Eu dizia aqui nos bastidores que mais fácil seria nós falarmos hoje somente da Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, que ficou 20 anos em disputa, em tramitação no Congresso, e quando sai do Congresso em 2010 ainda não contempla a categoria de trabalhadores e trabalhadoras de catação de material reciclado. Então, isso seria mais fácil falar da complexidade de família, porque o ser humano é complexo. Mas imagine colocar todos dentro de uma casa, com sangue ou sem sangue, é uma família. A família ela é formada por laços muito mais afetivos. Então, você ter essas pessoas dentro de uma casa, dentro de um território, para poder conviver, e não é fácil. Então, saber o que é família, eu só sei que o que eu posso dizer é que a família é o exemplo mais cuidadoso que Deus tem com cada um de nós. Porque Ele não nos joga no mundo sozinho, Ele nos coloca no mundo para aprender com alguém. E esse alguém vai ser a nossa família diretamente. Dona Tereza, conta pra gente. A senhora teve um marido em algum momento, né, que foi pai, e depois a senhora começou a cuidar sozinha desses meninos. E aí, como que sempre foi essa... Alguém já cobrou da senhora? Mas a senhora não pode cuidar sozinha, precisa ter um pai. Já aconteceu isso? E como que a senhora entende a paternidade? Olha, para começar, eu comecei cuidando muito cedo, antes mesmo de casar. Antes mesmo de me casar, eu já cuidava de mim e de outros que estavam à minha volta. E depois que me casei, aí começou a ideia de ter um pai.
Porque antes, meus primeiros filhos, quando eu comecei na rua, com 15, 16, 17 anos, eu pensava ter, não sei, eu tinha eu e os meninos, e as meninas, e os bebês, e a rua, e a fazenda, e a roça, e os albergues. Eu não tinha um marido, eu não tinha um pai. Meus primeiros filhos não tinham um pai. Depois que me casei, aí falei, bom, agora falei para os mais velhos, inclusive os meus filhos mais velhos me chamavam de Tereza. Porque eu falei, gente, eu quero ser tratada igual, como igual. Eu só sou mais velha do que vocês, não sou diferente. A gente aprende junto. E assim foi até sempre, né? Até hoje. E os meus filhos nunca perguntaram do pai. Porque eu também não ia... Eu sempre falei, gente, você pode perguntar quem é a mãe que gerou vocês, mas não me pergunta quem é o pai, que eu não vou saber. Então, aí foi crescendo assim, nunca me perguntaram, porque eu também não ia saber responder quem era o genitor, né? Como eu sempre falei, pai não é o pai que vocês têm agora, que eu me casei, mãe que vocês têm agora que sou, mas não fui eu que os gerei. Então, eu não chamo esse cidadão de pai, eu chamo de genitor. E as crianças crescem sabendo assim. E não fica preocupado em saber quem é, não. Olha, Dona Tereza, cada ensinamento que a Dona Tereza nos traz aqui sobre família. Valéria, você sabe quando eu fui entrevistar a Dona Tereza, eu fiz uma pergunta para ela, vai bugando a nossa mente, né? Dona Tereza aí é uma luz assim que transforma em poucas palavras, e palavras muito precisas e preciosas em toda a nossa mente. Eu fui entrevistar lá a Dona Tereza, inclusive eu tenho entrevista gravada, quem sabe um dia vira um podcast, essas entrevistas, e eu perguntei para Dona Tereza, o que é família? Ela falou, mas isso é muito difícil de responder. Aí eu assim, mas como assim? Família é tudo. É o papagaio, é o cachorro, é você, todo mundo é família. Aí eu falei assim, mas como assim todo mundo é família, Dona Tereza? Todo mundo, não dá para diferenciar um do outro, não dá pra gente achar que o outro não é família. É um conceito de humanidade que transcende as fronteiras, que transcende o sangue, que transcende os títulos de herança, as precatórias. É um conceito que tão próprio que demora ainda para a gente conseguir se apropriar do que é essa Dona Tereza. E aí você veio trazendo, Valéria, essa ideia de paternidade ou até a maternidade é aquilo que vai se ter a honra de deixar um novo ser no mundo, né? Uma pessoa que vai ser boa para o meio ambiente. Como que essas famílias, e a Dona Tereza é um caso real, um exemplo muito bom disso, podem, hoje em dia, confinadas, trabalhar melhor essa questão para que todos nós sejamos melhores recicladores, para que todos nós tenhamos uma responsabilidade boa com os resíduos sólidos que nós mesmos produzimos, né? Para quem está chegando agora, esse é um vídeo da Ação Catadoras. Nós estamos fazendo aqui uma live sobre o tema família, e nós vamos entender agora a relação da família na educação dos resíduos sólidos. Resíduos sólidos é como a gente chama hoje, o que antigamente se chamava de lixo, né? Ou é material reciclável, ou é resíduos sólidos. Então, tudo aquilo que a gente produz em casa, aqueles sacos enormes, que a gente vai lá numa lixeira e acha que joga fora, tudo isso era uma grande mentira. Nunca se joga nada fora. Fica tudo aqui. Tá tudo aqui no nosso meio, continua, as coisas não desaparecem porque você fechou uma portinha ou porque você fechou uma tampa. Nada some, não é isso, gente? E como a família vai colocar os filhos nesse meio, nessa sociedade, como que a gente pode fazer isso para melhorar a nossa vida? Quem, Márcio? Quem vocês quiserem. Galera, vai você. As meninas decidem. Tá bom, Dona Tereza.
Pensar na família e na reciclagem é pensar no comportamento coletivo. Quando nós estamos consumindo os nossos produtos na nossa casa e nós fazemos o descarte das embalagens ou do que sobra de resíduos e etc., nós temos que pensar que existe uma responsabilidade com o planeta como um todo, não somente com a casa, dela ser mantida limpa e organizada, mas nós precisamos manter também um planeta limpo e organizado. Então, é de suma importância que a educação ambiental, ela perpasse também como um valor familiar. Então, passar a orientar as crianças, né, e os moradores da casa a não misturarem os seus lixos, né? O lixo, ele não vem todo misturado, né? Ele é misturado na nossa casa, lá dentro. Então, você tem uma separação simples de embalagens secas e uma separação e colocar os resíduos, o resto de comida, um outro saco. É só isso que nós precisamos para que a coleta seletiva ela seja um pouco mais facilitada e comece a ser um hábito comportamental na nossa cidade. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos e no Brasil nós somos mais de 5.000 municípios. E pouco mais de 1.000 municípios mantêm a coleta seletiva como deveria ser, né? E as pessoas não têm esse empenho, e aqui eu chamo a atenção do Estado, de educar as famílias, de ter campanhas para as famílias, para que elas percebam que a sua responsabilidade, ela vai além do portão, porque não existe jogar fora. Então eu ponho o lixo na calçada, joguei o lixo lá fora, não existe fora. O lixo, o resíduo, ele continua dentro do nosso planeta. E se ele não reutilizado como deveria ser, nós vamos retirar mais recursos do planeta, ou seja, sacrificar ainda mais o planeta para fabricar novamente os produtos. Então, se nós temos a reciclagem, nós poupamos o meio ambiente na questão da extração de materiais para construir, para fabricar, e nós poupamos o meio ambiente do que é tóxico, porque o lixo que é descartado incorretamente, ele torna-se tóxico, ele contamina solo, ele contamina a água. Então, nós não podemos continuar olhando para isso, no número gigantesco de pessoas que nós temos hoje no planeta, continuar olhando para isso como algo que não tem importância. Agora nós teremos as eleições, e eu espero que nas eleições a população comece a prestar atenção nessa questão do resíduo sólido, na questão da reciclagem e na questão do recolhimento do lixo porta a porta, porque é um dos orçamentos mais volumosos que é gasto dentro do orçamento do município. Então, é onde vai o maior dinheiro do município, salvo engano, ultrapassa a educação. Então, gasta-se mais hoje recolhendo o lixo, e o recolhimento é inadequado, não corresponde em 100%, por exemplo, o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos nos propõe e nos coloca como ideal. Então, gasta-se milhões para não resolver o problema, né? Enquanto esses milhões poderiam ser realocados e reajustados de uma maneira que fosse para solucionar a questão do resíduo sólido, para solucionar a questão do lixo e, sobretudo, solucionar a questão de trabalho e renda. Porque o catador, a catadora, é uma categoria de trabalhadores, merecem respeito, merecem apoio e merecem o reconhecimento da sociedade. E assim, reconhecimento da sociedade é estar na agenda pública do município para que eles sejam favorecidos e recebam pelo serviço ambiental que estão fazendo. Dona Terezinha, continua, Dona Terezinha. Então, assim, por exemplo, o resíduo sólido, porque começou a muito trabalhar com a reciclagem. A reciclagem eu trabalho sempre, mas como começou essa história do resíduo? Aqui em São Paulo, no Brasil, começou-se quando a gente pensou em acabar com os manicômios. Por isso a saúde e o resíduo está ligado. Porque as nossas primeiras pessoas que iam trabalhar na rua, aqui em São Paulo começou-se um programa que se chamava Começar de Novo. Como começar de novo? Começar de novo aquelas mulheres que estavam dentro de casa, aquelas mulheres que não tinham muita coisa para fazer e que tinha alguém com problema mental lá preso no manicômio. Então começou-se os dois movimentos, traje, eu fazia, e também a saúde mental. A saúde mental das pessoas. Era assim que a gente começou o movimento nacional de catadores pelo Brasil afora.
e pensando que a gente ia pegar aquele dinheiro da saúde, ia ser a saúde da família, que nem todo mundo, essa saúde da família, é o que conhece casa a casa. E esse pessoal que visita e que nos passava a ficha. Onde estão esses catadores? Onde estão essas pessoas que trabalham resíduos? Estão na casa. Estão na casa. Então, não se pode falar da saúde sem falar da reciclagem. Não se pode falar do meio ambiente sem falar da saúde. Então, se é um trabalho renda, também é um trabalho de saúde, é um trabalho mental, que a gente precisa trabalhar a mente. E não foi difícil para a gente agora, nesse confinamento, como a gente começar de novo, que a gente fazia nossa reciclagem em casa, e que os ferros velhos passavam para pegar e vendia, e levava, e só nos repassava um pouquinho do dinheiro, e a gente estava em casa, e começamos o trabalho, começar de novo. Viu, gente, eu estou falando isso, porque toda a vida eu vi muita, assim, não com deficiência, mas com alguma condição que não me permite ser uma pessoa praticamente normal. Enxergo de um olho só, não enxergo dos dois, tenho uma dificuldade, sou chagásica, viu? Herdei a doença de Chaga, mas não fiquei louca, não herdei a doença mental, como diz que todo negro e negra tem que ser louco, isso não. Então, isso, gente, então, para começar lá do comecinho, a Valéria falou, o Movimento Nacional de Catadores, também ajudei a fundar, né? Tudo que se fala da reciclagem, de 60 anos para cá, eu estou com 86, 85, 86 agora há pouco, e eu ajudei a fundar, porque eu tinha uma condição bem limitada, mas toda vez, viu, quando ia para adotar uma criança, 3 médicos, 5 médicos me avaliavam. Não, doente mental ela não é. Não, ela pode ficar assim com essa criança. Não, doente mental ela não tem problema mental. Pode ter outras limitações, mas a mente está boa. Viu, gente? Então, por aí diz. O resíduo sólido, meu Deus, eu tenho a gente tá aí falando muito e falando bastante. E eu gosto do R. E eu tenho um projeto, a gente, nós, as crianças, eu, todo mundo, temos um projeto que chama Rebrincar. Porque eu sempre tive muitos filhos, graças a Deus, e nunca podia dar um brinquedo para cada um. Então a gente reaproveitava o brinquedo de outras crianças. Então é para isso. E eu demorei muito, viu, Valéria, para contar a minha história. O Marcos demorou a me convencer, viu? Eu sempre achei que eu sou uma pessoa comum. E de fato sou, né? Só o Marcos conseguiu contar a minha história e publicar e falar, Dona Tereza, eu posso. Dona Tereza, eu vou fazer. Bora fazer, né? Bora fazer. É isso. E tem mais história ainda. Bora fazer. Quem sabe em breve a gente consiga aí dar uma continuidade, fazer muito mais, produzir mais coisas, mais material, porque são vidas que nos inspiram, são vidas que nos transformam e são falas que faz a gente pensar essa compreensão universal e macro dessas, da Dona Tereza, da Amara, que elas nos trazem, sempre é muito brilhante pra gente. Valéria, como que você entrou nesse universo dos resíduos sólidos, do meio ambiente? Por que você foi estudar e se aprofundar nesse tema? Eu comecei na Agenda 21, na virada de 99 para o ano 2000, quando a Agenda 21 começa a tomar uma forma muito significativa no país. Hoje é muito incipiente, né? Fala-se muito pouco de Agenda 21, contudo, nós temos as metas da ONU, né, do 2030, então vem dali também. Então não é que foi descontinuada, ela tomou um outro formato, mas vem da Agenda 21. Então, quando eu comecei a frequentar as reuniões de Agenda 21, no Pico do Jaraguá, ali na aldeia indígena, né, quando eu comecei aqui, eu estava vindo morar aqui para o Morro Doce, que é onde eu moro até hoje, nós tínhamos muitos problemas com o lixo, não tinha nem recolhimento de lixo naquela época, lixo para mim ainda era lixo, né? Apesar de ter passado uma infância como catadora, eu só vim saber que eu fui catadora na minha infância, entendendo quem são os catadores, né? Porque era assim que a gente comprava comida, era o carro do ferro velho, né? A gente colocava no carrinho de mão, até para ir para baile, época de baile ainda a gente arrumava cabelo, comprava meia fina, né, com dinheiro que vendia catar latinha, de vender vidro e etc.
Mas essa presença, ela toma um formato mais, inclusive, acadêmico na minha vida, depois da minha primeira faculdade, com administração de empresas, e ali eu comecei a olhar para a reciclagem como uma oportunidade de negócio, né? Eu ainda não tinha um olhar social para a reciclagem, tanto que o meu TCC foi um plano de negócio para uma usina de reciclagem, né? Foi o último teste na faculdade de administração de empresas. Mas aí eu estava ingressando na USP, eu passei na USP, estava formando em administração, prestei USP e passei, entrei para a USP para gestão ambiental. E ali começa a tomar um outro formato acadêmico, porque por mais que eu tenha passado por uma boa faculdade e era particular, a universidade pública, ela tem portas muito mais, inúmeras portas de oportunidade de linha de pensamento, de pesquisa, de conhecimento. Então eu fui fazer gestão ambiental e dali começa a ter esse formato dessa questão da reciclagem, mas não somente agora como uma oportunidade de negócio, mas uma oportunidade para o meio ambiente e uma oportunidade social, sobretudo. Então, a questão social é o meu recorte dentro do estudo da reciclagem. E na USP, no curso de gestão de políticas públicas, no curso de gestão ambiental, eu não encontrei a discussão política. E eu comecei a frequentar as aulas de gestão de políticas públicas. E aí eu prestei de novo uma seleção, aí já foi uma seleção interna, e mudei de faculdade. Na metade do curso de gestão ambiental, eu fui para a gestão de políticas públicas, mas continuo sempre com a questão da reciclagem e do fortalecimento dos catadores e das catadoras como categoria de trabalho. Inclusive, passou aqui na tela o Bispo, que é o Bispo Catador, né, ele está assistindo a gente. Teve um dos TCCs, aí já foi nas pós-graduações, a pós-graduação em Psicologia Política que fiz, eu tive a oportunidade de entrevistar o Bispo. Então, o Bispo foi uma base de estudo para mim muito importante para escrever esse TCC nessa pós-graduação que eu fiz na USP também. E daí só venho desenvolvendo esse assunto, é um assunto que gosto muito, que acho extremamente digno por ter esse desdobramento, que é um desdobramento ambiental, social e econômico, né? Ele é um tema socioambiental de suma importância. Então, eu sou apaixonada. A professora Valéria da UFRJ, uma vez estava numa palestra dela, que ela veio de uma palestra numa universidade aqui em São Paulo, ela disse, eu acho que é o cheiro do ambiente, né? Porque nós somos atraídos, a gente não pode encontrar um catador, não pode entrar numa reciclagem, quer entrar, para o carro, entra, ou tá a pé, para e entra e puxa assunto, e quer saber, é a nossa vocação, para esse tema, e foi assim que eu entrei nessa seara e conheço aí pessoas incríveis, como nesse momento a dona Tereza. Gente, conta um pouco pra gente, dona Tereza, o que é essa lei de resíduos sólidos de 2010, como que ela influencia na vida da gente, o que ela determina, o que é essa lei de resíduos sólidos? Então, porque essa lei de resíduos sólidos, quando a gente fez isso, 50, 60 anos para cá, participei de tudo, graças a Deus, né? A gente pensou numa lei que viesse beneficiar não só o catador e a catadora, mas toda a rede da categoria. Mas como sempre a corda estoura para o lado, não mais fraco, mas mais frágil, né? Nós, os catadores, ficamos lá na ponta. Teríamos que ser os primeiros, porque foi nós que puxamos essa lei. Mas só que a lei vem beneficiar todo da rede, não fala só do catador, fala em todo mundo que produz, o que vende, o que compra, o que beneficia, o que tem de fato na mão, como beneficiar esse material, que ainda não chegou na nossa mão. Então, a Lei Nacional de Catadores tem ainda pros catadores, de fato. Nós temos o Movimento Nacional de Catadores, nós temos uma associação que cuida dessa, que é o Movimento Nacional de Catadores. Como movimento, ele não pode cuidar muito, ele é muito amplo. Nós temos a nossa associação, que chama ANCAT, que é dentro do movimento, a gente precisa de um corpo que nos desse sustentabilidade para negociar com os grandes, né? Então, nós temos a nossa associação, que chama ANCAT, que a gente negocia, senta com as empresas. E a lei veio beneficiar todos, inclusive os empresários, que não cumprem o seu dever, né? Então, a lei assim, pelo menos, um tripé, né? Que é o poder público, né? Que deveria cuidar, que não cuida, que é o poder privado, aí, que as grandes indústrias,
que joga seu material na rua de qualquer jeito e não faz a logística reversa. E a gente, o catador, que deveria estar lá no topo, e não somos reconhecidos pelo trabalho prestado. A gente fica aí, hoje eu estou aqui, que minha família é grande, eu escolho cada sempre uma casa para eu ficar. Hoje eu estou na casa de um dos filhos, que é aqui em Santana do Parnaíba, que eu escolhi ficar com ele, que nós aqui nessa casa moramos em 7 pessoas. Né? Então, pode ver, né? Uma das famílias onde eu escolhi ficar. E a gente, os meus filhos e filhas e netos e bisnetos, tem 2 leis que a gente deixa na cabeceira, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei do Resíduo, que foi feito pelo movimento, foi feito por um grupo e beneficia a todos. E a gente está lá na conta, Valéria, por favor, dá um jeito aí da gente ser também, tá colocado de fato nessa cadeia, que não estamos, os catadores não estamos nessa cadeia, na lei que ajudamos a fundar. Sim, bom, na política nada nos é dado, né? A política ela é um campo de disputa e vence quem está mais forte, mais articulado, mais organizado, quem tem melhor compreensão da cena do jogo, do tabuleiro que é colocado, né, dona Tereza? Então, aqui, com essa minha fala, eu quero reforçar a importância dos trabalhadores e das trabalhadoras de material reciclável, de catação de material recicláveis, que se unam, que possam olhar para as cooperativas como uma saída, como uma oportunidade de melhoria de instrução, de capacitação, um espaço de construção de um crescimento dentro de um mercado que é volumoso, milhões são movimentados nessa rede de reciclagem, mas são milhões. Assim. Eu tenho um livro aqui, os primeiros livros que eu li, me falta agora o nome da autora, eu não vou procurar no instante aqui, não, é para perder tempo, mas chama Bilhões Jogados no Lixo. Então, é um livro interessantíssimo, é uma professora da USP, inclusive uma das autoras, que coloca o quanto é desperdiçado de dinheiro no lixo, nos aterros sanitários, né? E quanto depois é desperdiçado de dinheiro, e aqui já é minha fala, nas questões da saúde, porque o lixo maltratado, ele cria vetores, ele traz doenças, então é um problema que se desdobra na saúde depois. Né? É um problema que se desdobra na formação de um trabalhador, porque se nós aproveitássemos esses resíduos para gerar emprego e renda, hoje, por exemplo, nós não precisaríamos de estar numa ação como essa, porque o encontro dessa live aqui é para juntar dinheiro para 2 mulheres batalhadoras, guerreiras, que trabalham desde criança e que, no momento de pandemia, não têm o respaldo do poder público e não é reconhecido de verdade como uma categoria de trabalho. Né? Então, nós precisamos colocar isso em prática. Agora é um momento de pandemia, então isso é um pouco mais difícil, está tudo um pouco mais suspenso, mas é um momento de nós estarmos refletindo entre nós, né? Entre categorias. Me desculpe me colocar como categoria, mas eu me coloco aqui como um ator, né? um ator também do pensamento, né? Da construção da política pública. Então, nós nos unimos nesse momento para fazer uma estrutura para já nessas eleições colocar na mesa. Sabe? Não pode vir um prefeito para a cidade de São Paulo que não tenha no seu programa de governo uma valorização desse trabalho como serviço ambiental. Me desculpe, não tem mais como fazer isso. Porque se não tivermos, olha, vamos colocar aqui uma crise de uma semana de recolhimento de lixo, a cidade entra em pânico. É um caos. Se chover, então, acaba a cidade de São Paulo. Então, só por aí, só lembrarmos de algumas greves no recolhimento de lixo, nós podemos perceber a importância que esse tema tem para a cidade. Agora, a importância que ele tem também para o meio ambiente, porque não é lixo aquilo que pode ser reutilizado, que pode ser transformado novamente em matéria-prima. É dinheiro que está sendo jogado fora. E nós temos que batalhar para fazer com que as famílias compreendam isso. Hoje, nós temos pessoas que estão dentro de casa sem emprego, sem perspectiva. E poderia ser uma categoria sendo fortalecida por mais uma mão de obra. E, ao invés disso, as cooperativas estão dispensando. Eu fui buscar agora, até para atualizar para essa live, algumas falas em Goiás, sai um pouco desse núcleo São Paulo, falas em Goiás, né, em Campinas, cooperativas que tinham 50 pessoas, 60 pessoas, hoje estão lidando com 25, com 30, porque não tem nem lixo suficiente, que os municípios não estão mandando como deveriam os caminhões.
né? Porque o trabalho do município era recolher e levar para dentro da cooperativa e a cooperativa fazer a seleção, né? E evitar que o atravessador ganhasse dinheiro na hora que vende para as empresas de reciclagem, essas grandes usinas e oportunidades de negócio, que foi meu primeiro TCC. Elas existem sim, e elas estão para comprar. E nós deveríamos também, nessas políticas públicas, aí agora eu já vou para uma esfera federal, deveria responsabilizar essas empresas para que valorizassem também as cooperativas. Porque para ela está muito cômodo, sempre o lixo reciclado vai chegar para ela, porque ela é a dona do dinheiro, então está todo mundo procurando quem compra, né? Mas ela deveria ter uma responsabilidade social de fortalecer a questão das cooperativas, de educar o cooperativado, de preparar esse trabalhador para se organizar, para trabalhar com metas, principalmente, né? A cooperativa tem que trabalhar com metas, tem que ter pulso firme na sua administração. Então, ter essa orientação dessas grandes empresas que podem financiar esses cursos, que podem financiar a compra de espaço, aluguel de espaço, maquinário, a prensa, a esteira, né, os sacos, as bags, elas podem ser financiadas por essas empresas e poderia ser abatido em imposto de renda, que seja, mas que chegasse na ponta, que é o catador, que é a trabalhadora e o trabalhador, chegasse para ele condições melhores de trabalho e de valorização dentro da sociedade. E quem tem o dinheiro poderia favorecer isso, além do poder público. Verdade. Muita gente aqui está comentando que começou algumas políticas na gestão da Erundina, e aí que de lá para cá veio piorando, né? Alguém falou que teve melhoras também em algum momento na coleta seletiva, mas fica claro aqui pelos comentários e pela história de vocês que não há uma visão de Estado, né? Ora melhora, ora não há uma visão de Estado, não há uma organização, as pessoas não entendem isso como talvez uma plataforma da economia, né? Parece que não tem uma estabilidade, né? Não é que nem dentista, médico, que eles pensam como uma carreira, pensa como a saúde, como também, não só a saúde como atendendo pessoas, mas também pensa a saúde como economia de Estado. Exatamente. E aí, pode falar. E você chamou uma atenção muito importante: política de Estado e política de governo. Nós tivemos melhorias em políticas de governo. Caiu o governo, saiu o governo, acabou a política. E nós precisamos de uma política de Estado, ou seja, mude governo, entra ou saia governo, a política de Estado voltada para a cooperativa, voltada para a reciclagem, voltada pela política nacional de resíduos sólidos, que preza inclusive a educação ambiental em todos os níveis de educação, particulares e públicas, isso não poderia ser mudado. Então, a gente, quando muda governo, a gente, por não ter uma política de Estado solidificada, a gente vai sentir essa diferença. Tem governos que valorizaram realmente, receberam catadores, né? Nós tivemos políticas, governantes que receberam os catadores para conversar, né? Algumas reformulações da própria lei foram feitas a partir dessas conversas, desses recebimentos. As conferências de meio ambiente eram valorizadas. Hoje, por exemplo, no desgoverno atual que estamos vivendo, o que se fala de meio ambiente? O que se tem de meio ambiente? O que se tem de responsabilidade ambiental sendo discutida? Não tem, porque a política desse governo que está aí, e principalmente que é um assunto para pobre. A reciclagem é olhada para eles, nessa esfera que eu estou falando social, um assunto para pobre. Então você tem uma política de governo que não é voltada para a inclusão do pobre em nada que seja satisfatório, em nada que seja próspero, a gente não vai ter também a questão dos trabalhadores e das trabalhadoras de materiais recicláveis, da catação de materiais recicláveis sendo abarcadas por esse governo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando vota, né? Nós vamos ter agora no Jornal Empoderado, se você me permite, Marcos, fazer esse parênteses, nós vamos iniciar as candidaturas empoderadas, né? Nós tivemos na última eleição e vamos ter agora novamente, né? Estamos com milhares de inscrições já, e a candidaturas empoderadas, ela vai parar o jornal com outros temas só para falarmos de política, não de politicagem. Nós estamos assistindo politicagem, gente, não confunda. Politicagem é isso que nos enoja, a política é isso que nos constrói como sociedade. Então, nós vamos passar a discutir política e vários temas serão trazidos pelos candidatos negros e as candidatas negras dentro do Jornal Empoderado. Então, nós temos que olhar a política como uma possibilidade de mudança, é a possibilidade mais rápida que nós temos de mudança, mais rápida que uma revolução. Porque uma revolução, uma guerrilha, ela levaria muitas mortes e aproveitadores se levantariam de formas absurdas, como se sabe nas histórias das guerras.
Então nós temos hoje a guerra, que hoje não é nem a caneta, é o nosso dedo de ir numa urna, escolher quem tem uma proposta, quem tem principalmente trajetória com essa proposta, porque criar uma proposta do nada agora também eu posso criar, né? E de repente eu tenho uma bandeira e estou falando dela, mas é a minha trajetória. O que eu, como pessoa, como cidadã, fiz para a minha cidade até então, para chegar hoje a ser uma candidata e um candidato. Então a gente prestar bastante atenção nisso. E os catadores e as catadoras de materiais recicláveis merecem respeito por 2 motivos. Direitos humanos devem ser respeitados, então o direito ao trabalho deve ser garantido, e pela questão ambiental, que eles estão preservando o meio ambiente, que é a casa onde nós vivemos. É isso aí. Então, quando a gente pensa, né, em políticas públicas para o catador e para a catadora e para o meio ambiente, a primeira palavra é o meio ambiente. Quem sofre mais não sou eu, não é você, não é ele, somos nós. E também o meio ambiente. Se a gente continuar degradando, continuar fabricando, continuar comercializando, porque eu sempre falei para o Marcos, o pessoal que quis me gravar, tem vários cineastas que apareceu, várias pessoas que vieram fazer documento. Não, minha vida não está à venda. Eu não estou à venda, minha vida, eu sou uma família comum, sou catadora, crio vários filhos, tenho uma terra hoje para educá-los, são nada menos lá em São Paulo, viu? Eu já estou em Santana do Parnaíba, que é uma área que está muito degradada, que eu já estou aqui trabalhando por aqui, desde que eu fiquei sem poder ir para a rua. Se eu ficasse lá em São Paulo, casa aberta, todo mundo ia querer ir para lá, né? Aí eu ia querer receber. Por isso eu me afastei da cidade. Estou fora da cidade, estou em Santana do Parnaíba. Hoje eu estou aqui no Parque Santana, mas tem uma casa alugada por mim lá no Parque Jaguari, que é bem mais afastado, bem mais no morro. Lá eu fico sozinha. E lá a gente começa a conversar a live, as conversas, e eu fui procurada lá quinta-feira, nada mais, nada menos de que um representante da Secretaria do Meio Ambiente, lá na minha casa, eu não queria receber ninguém, mas chegou lá, eu tive que receber, né? E aqui de Santana do Parnaíba. Mas a senhora trabalha com reciclagem, a gente já ouviu sua história, como é que é a sua vida, como é que você vive? Eu falei, não, eu não vou falar por aqui nem agora. Marquei uma conversa com um cidadão, na segunda-feira, lá na Secretaria do Meio Ambiente, daqui de Santana do Parnaíba. Aí ele me deixou um documento para eu ler. Gente, tem 30 itens naquela lista que ele falou que não é reciclável. Meu Deus, como tem 30 que não é reciclável, então sobra muita coisa para trabalhar aqui em Santana. Tem 30 itens que não é reciclável. Só que amanhã eu vou lá conversar com o secretário daqui de Santana. Vou falar para ele, moço, vamos trabalhar, então, isso que não é reciclado? Vamos deixar o escrito fácil para quem já está trabalhando? E vamos nós trabalhar o que está difícil? Eu sempre gostei de trabalhar o difícil. Né? O meu material sempre foi o mais difícil. Como eu tinha dificuldade de ir para a rua, eu só pegava o pessoal que ia para a rua e o material que eles não vendiam. Na época era vidro. Não tinha ninguém comprava vidro no centro de São Paulo. Aí eu comecei a juntar vidro. De repente, quando fui vender, tinha 5.000 quilos. Aí 5.000 quilos de vidro, apareceu rapidinho o comprador. Logo depois comecei também com a Tetra Pak. Ninguém comprava Tetra Pak, né? Comecei juntando. Quando eu tinha bastante Tetra Pak, apareceu o comprador de Tetra Pak. Agora aqui em Santana, depois de tudo criado, a casa está lá, viu, gente? Vocês podem visitar lá em São Paulo. Tem uma moradora em situação de rua que está ficando lá. São 800 metros quadrados, 5 casas no quintal. E eu não estou lá, porque senão eu começo a atender todo mundo, né? E eu vou querer dar comida, aí eu não fico quieta. Mas eu estou aqui em Santana do Parnaíba hoje. E convidando a vir conhecer, porque tem uma área, viu, galera, muito degradada. Aí, se vocês depois puxar no Google, aí vocês vão achar que é Parque Jaguari, né? É Rua Erie, onde eu estou ficando hoje. E numa área para preservar. E falar para o moço lá da Secretaria do Meio Ambiente que tudo aquilo que ele disse que não é reciclável, que é assim reciclável. Que a gente consegue reciclar. E o comércio, eu não gosto do comércio, por exemplo, Dia das Crianças, é só para vender brinquedos.
Natal é só para vender brinquedo, o Dia dos Pais é só para vender não sei o quê. E eu, como tinha muitos filhos, eu não podia comprar. Aí eu ia recuperar. A gente ia junto trabalhar isso. Depois a gente ia assim vender e marcar viagem. A gente viajava. Eu nunca dei presente para meus filhos sem uma viagem de passeio. Sempre. E onde não tinha ninguém, hein? Eu gostava de levar eles para onde não tinha ninguém. Ia para uma ilha, ia para uma praia, em qualquer canto, mas onde tinha pouca gente. Então, aí a senhora gente já a pensar. Até porque a senhora chegando já é muita gente, né, dona Terezinha? Quando chega com esse pessoal, já vira muita gente na cidade. É isso aí, gente. Então, vamos preservar, né? Vamos cuidar do nosso meio ambiente, vamos falar que tudo é reciclável, que nada é lixo, que tudo se reaproveita, que tudo tira da natureza, que tudo tem que gastar água, tem que gastar árvore, gastar ar, gastar sol, agora, gastar tudo. Dona Tereza, como tá a campanha Guarda-Vidas? Dona Tereza estava querendo agora pedir doação, aproveitando aqui todo mundo que está aqui, aproveitando, lançando a campanha. Pode lançar, Dona Tereza? Ainda está de pé? Ah, não, pode. Pode. Guarda amor, pode sim. Vamos lá. Tá de pé, ela está recolhendo agora guarda-chuvas para fazer um projeto dela, um novo, que é o Guarda-Vidas, Guarda-Amor. E aí ela tá recolhendo guarda-chuvas. Quem tiver guarda-chuva que tá quebrado, for passar, aí a gente vai passar a gente ainda tá vendo o endereço para entrega, mas fica atento aí às nossas redes sociais, que daqui a pouco a gente vai ter um lugarzinho. Quem for passar por lá pode deixar os guarda-chuvas quebrados lá, que a Dona Tereza vai passar, a gente vai ver como a Dona Tereza vai pegar esses guarda-chuvas depois. Né, Dona Tereza? Como eu sempre falei, gosto de trabalhar coisas difíceis. E do guarda-chuva, a gente vai aproveitar tudo, inclusive o tecido. A gente já tem um instituto que vai estar recortando e fazendo para a gente alguma coisa para transformar. Porque quando chove, quando venta, meu Deus, aquele guarda-chuva quebra todo, aquelas coisas, e eu fico indignada, viu? Isso é Brasil, né? Isso é mundo. É verdade. Aí, mas então está lançada a campanha, guarda-chuva, guarda-amor, guarda-sol e guarda tudo. E tira da natureza. Tira aí para entupir os fios, porque lá quando abre numa boca de lobo aí, entope, que é uma beleza, né? Então, verdade. Beleza. Vamos tirar fora. Que ótima essa campanha, Dona Tereza. Que ótima. Eu sempre achei um absurdo o descarte do guarda-chuva, né? Eu descartava sempre o metal, mas o tecido sempre guardei para fazer artesanato ou para entregar para quem faz artesanato. Então agora vou entregar os meus para a senhora. Já sei para onde vão os meus guarda-chuvas, as sombrinhas. As sombrinhas. Né? As sombrinhas. Já sei para onde as sombrinhas, nossa. E essa atitude mesmo, a gente olhar para um produto, olhar para algo e não ver somente a funcionalidade para a qual ela foi criada. Né? Essa é a grande arte, né, da vida. Nós olhamos para tudo. Você olha para um abajur e quando ele não lhe serve mais como abajur, você inventar outra coisa para fazer com ele. Né? E ele pode substituir algum outro material, alguma outra matéria-prima para evitar que da natureza seja retirada. Né? Então, nós temos que educar as crianças para isso. Voltando a falar da família, né? E aqui também eu vou chamar a responsabilidade da educação formal, que são as escolas, né? Essa responsabilidade também lhe é colocada, tanto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, como pela Política Nacional de Educação Ambiental, né? De nós passarmos a colocar para as crianças como, por exemplo, brincar com o que se tem. Né? Eu assisti alguns vídeos agora de umas educadoras da Baixada, e elas inventaram brincadeiras com caixa de papelão, brincadeiras com fita, brincadeira com o que tem em casa, porque elas são crianças pequenas e os pais não têm condições de ficar comprando material para poder fazer o brinquedo, para poder ensinar a contar, para fazer a amarelinha, para fazer um jogo de memória. Então a gente pode ensinar as crianças a fazer isso, e quanto mais cedo fizer isso, mais fácil será para interiorizar. Né, para a pessoa ter isso como natural. Porque depois de adulto, o adulto é uma coisa, ele tem vergonha de tudo.
Né? O adulto, pelo amor de Deus, está sempre olhando, será que vão pensar de mim? E a criança não está preocupada com os julgamentos, os valores de julgamentos das outras pessoas. Ela está preocupada com se divertir e com aprender uma novidade. Então, a gente levar uma educação ambiental logo nos primeiros anos de vida é muito importante para quando chegar a ser adulto, ser um adulto que, pelo menos para salvar o meio ambiente, ele não vai ter vergonha. Verdade. Valéria, que maravilha, né? Pensar justamente nessa formação inicial das pessoas, né? Porque é verdade isso. Nós acabamos passando maus hábitos para os nossos próximos. Às vezes a gente fala uma coisa e faz outra, e o que fica é o que a gente faz. Dona Tereza e Valéria, vocês conheceram o projeto Boraceia em São Paulo? O que vocês acharam dele? Era um bom projeto para os catadores? Vocês conheceram esse projeto Boraceia? Conheci, não é que seria um bom projeto, tudo é bom projeto, né, Marcos? Conheci, só que a gente não tem que ver o que foi bom, tem que ver o que vai ser melhor daqui para frente, né? E como eu sempre falo, gosto de trabalhar difícil, a coisa difícil, hoje aqui em Santana, lá no Parque Jaguari, estou tentando, conscientizando o pessoal, trabalhar uma cooperativa só de tecido, para ver se a gente faz aí com essas indústrias têxtil aí, a C&A da vida, algumas coisas que uns grandes fabricantes, que dê conta do seu negócio, que dê conta das suas coisas. E a gente não fala só para São Paulo, capital, a gente fala para o Brasil todo. Então, tudo foi bom, mas vamos tentar melhorar. Dona Terezinha, só uma parte. A questão do projeto... Só uma parte, Valéria. A Dona Terezinha está falando que ela só gosta do difícil e que ela quer fazer uma coisa para o Brasil todo. De vez em quando, a gente escuta aí um pessoal que tem 30, 25... 23 fala, ai, tô tão cansado, eu já não tenho muito tempo, eu não vou ter tempo para fazer tudo isso. Aí a Dona Terezinha aqui com seus 53, né, Dona Terezinha? O quê? A Dona Terezinha aqui, quantos anos, Dona Terezinha? Não, qual a sua idade? 8,6, vou fazendo... no final do ano, se Deus quiser, se Deus permitir, e deixar a cooperativa de tecido, só de tecido, para alguma C&A da vida vir dar conta do que ele jogou aí pelas fios. Dona Terezinha com 86, dando exemplo de energia, prospectando o futuro, e às vezes a gente ouve aí as pessoas falando, eu tô tão cansado, não sei o que fazer, ai, não tenho o que fazer. Eu falei, Dona Terezinha, a senhora é a luz que vai além, que ilumina todo o túnel. A senhora não é a luz do fim do túnel, não. É a luz do túnel inteiro. Fala sério. Aí eu quero ver quem vai ocupar aqueles 800 metros lá daquelas casas que né? Bora pôr para funcionar, né, gente? Bora. Vamos pôr para funcionar, Dona Terezinha. Vamos pôr para funcionar. Não comigo. Eu vou ficar aqui cuidando só de tecido em Santana do Parnaíba e... falando para essa meninada, saúde é vida e o meio ambiente também é vida. E vamos cuidar dessa cidade, vamos cuidar dessas... Não deixar entrar muita gente onde não deve, né? Fazer as construções, a habitação, a moradia digna, porque a moradia também tem que ser digna, para um cidadão morar tranquilamente. A gente nem vive 300 anos, a gente vive menos. Os anos que vivermos bem. É isso mesmo. O projeto Boraceia que você está citando é o da cidade de São Paulo ou do município de Boraceia? Não, da cidade de São Paulo. Que foi voltado para os catadores. Ele teve duas vertentes, o que eu me lembro, tá? Teve duas vertentes. Trabalhar com o pessoal em situação de rua, né, e trabalhar também com os catadores, não era isso? Então era colocar o pessoal em situação de rua em oficinas, para orientá-los, porque são catadores, a maioria do pessoal que está, salvo os que estão mergulhados nas drogas, que não produzem mais nada para si, que é como a judiação, né? Mas tem muita gente que está debaixo da ponte, que está na rua, que estão morando nas praças, e que eles trabalham como catadores, né? Então esse projeto ele foi interessante, porque ele deu uma visibilidade inicial para essa questão, né, dessa população de rua, porque se confunde a população de rua como todos sendo drogados, todos sendo irrecuperáveis para a sociedade em termos produtivos, mas não é verdade. Né? Tem famílias inteiras que vão para debaixo da ponte, que vão para a rua, porque não conseguem pagar aluguel, e não é porque estão envolvidas com drogas, é porque a moradia é muito cara na nossa cidade.
né? Então, o projeto Boracé, o que eu me recordo, tá? Estou falando dos pontos que eu me recordo. Ele tinha esse olhar de colocar como uma oportunidade de geração de trabalho e renda para quem estava nessa situação de rua. A minha observação sobre a política pública, a campanha, é a falta de avaliação. Então, ela passa por um período, passa solta, né? Não se tem uma avaliação com autocrítica, que geralmente quem avalia é quem criou, né? E aí quem educa filho não quer que ninguém fale mal do filho, né, dona Tereza? Então, se a política pública é do meu governo, não venha criticar o meu governo. Só que a mãe e o pai que ouve a crítica do seu filho, ele faz com que seu filho cresça. Não é verdade, dona Tereza? Então, a gente escutar o que a vizinha está falando do filho, o que o outro está falando do filho, você chama o filho aqui, vamos conversar, vamos rever como é que você está levando a sua vida. E a política pública é algo vivo também. Então, eu olhar a política pública e começar a avaliá-la, e trazer opiniões de fora, e trazer experiências de fora, e poder melhorá-la, ou então decidir que, olha, essa não vai ter jeito, essa política pública encerra essa e vamos formular outra, é extremamente saudável. E a gente tem dificuldade disso dentro dos governos, né? Porque se autoavaliar e mostrar que falhou, ao invés de mostrar que, olha, sou sábio, falhei e vou melhorar, não, falhei e estou perdendo voto. E não é isso. Né? Nós temos que olhar para a política. É um grande problema. Grande problema. Então, trabalhar voto como se fosse audiência de novela, né? Falou tudo, perfeito. Trabalhar voto como se fosse audiência de novela. Eu vou usar essa sua frase agora, você sintetizou. E não é. A política pública é uma construção da sociedade, onde muitas vezes é encabeçado pelo poder público. Muitas vezes, porque tem muita política pública que está sendo feita pela sociedade civil, pelas ONGs, né, pelas organizações de autogestão. Nós assistimos isso agora com a pandemia o tempo todo. Né, você tem movimentos sociais fazendo com que as pessoas tenham comida na sua casa, enquanto o poder público está, na verdade, negligenciando e dificultando de maneira absurda a chegada até de um auxílio emergencial. Então, a política pública não é uma exclusividade do poder público. Sobretudo, o poder público está constituído para isso. Essa é a razão de viver do poder público. Se ele não está fazendo, tira esse poder público e coloca outro. Gente, a gente vai lançar uma pesquisa agora. Dona Tereza, Valéria, existem aplicativos que estão ajudando os catadores? Tem app, celular? Porque os aplicativos hoje em dia vieram para ajudar o consumidor, mas o meio ele parece que não estava ajudando. Então, no começo o Uber parecia super maravilhoso, iFood, essas coisas pareciam maravilhosas. De repente a gente viu que o sistema deles de remuneração do trabalhador já não é tão justa ou tão digna. E para os catadores, algumas pessoas falaram de alguns aplicativos que existiam e tal. Esses aplicativos existem, funcionam, ajudam? Como que é essa relação com o aplicativo? Ela é efetiva? Eu vou, se me permite, dona Tereza, o aplicativo, ele é um desdobramento tecnológico. Ele é o futuro que está chegando, que já está no presente. Ele é uma solução para muita coisa. Agora, quem está com o aparelho na mão para usar o aplicativo? Porque para usar um aplicativo, eu preciso de ter um bom aparelho. Eu, por exemplo, tenho um aparelho Mequetrefe, em termos de memória. Para baixar um aplicativo, para baixar um aplicativo, eu tenho que desfazer o outro. Eu também. O meu também. Cada hora tira um, põe outro. Exatamente. E cada vez que você faz isso, meu Deus, dá uma pane no celular. Então, e nós estamos falando de nós aqui, que temos uma certa condição. E aí nós estamos falando de uma categoria que está sendo sacrificada, ou seja, já está sem condições. Ela vai se preocupar com o aplicativo, ela vai se preocupar com ter crédito no celular para fazer o aplicativo funcionar, que ainda tem essa também, não é só ter o celular e baixar o aplicativo, tem que ter crédito no celular, porque a gente tem uma cidade que o Wi-Fi não é livre para todos os pontos, né? E quando é livre, quantas vezes eu tentei usar o Wi-Fi nas praças públicas, fica lá pensando, deu a hora de ir embora, não sei nem se funciona. Fica igual aquele cara que vai jogar a faca, você não sabe se ele joga a faca ou não na Praça da Sé, porque você cansa de esperar, né? Esse hoje é o Wi-Fi livre que a gente tem na cidade de São Paulo. Você cansa de esperar e quer saber, deu meu horário, eu vou embora, e você nunca sabe se ele um dia ia funcionar ou não. Então o aplicativo tem esse risco de exclusão, né, de cometer mais uma violência com esse trabalhador e com essa trabalhadora.
né, e distanciar ainda mais quem quer fazer uma ação social de quem precisa dessa ação social. E aí coloca no meio, nessa ponte, como intermediário ou como usurpador mesmo, a grande empresa que tem a condição de estar trabalhando com o aplicativo, de ter o contato com esse cliente, com esse consumidor que vai descartar o seu resíduo, e novamente o catador e a catadora ficou de fora desse jogo, desse mercado de reciclagem, né? Então eu tenho um risco muito grande, o aplicativo de isolar ainda mais e colocar em contato quem já tinha condições com quem quer doar, com quem quer descartar. E aí o catador que está na ponta, ele ficou sem o recurso novamente. Dona Terezinha, a senhora conhece? Tem aplicativo? A senhora conhece? Olha, gente, falar em aplicativo é muito bom, viu? A gente gosta de falar muito sobre isso, sobre aplicativo. Mas, você sabe, igual eu falei, nós sabemos quem tem um aparelho que possa fazer esse aplicativo. Quem tem alguém do lado, que nem eu, bem idosa, que não sei nem mexer com nada, que a minha neta está aqui do meu ladinho aqui para falar, não fala nada, mas ela fica de olho em mim. É chamar. Então, a gente está aqui trabalhando isso. A Alice não sai do meu lado 24 horas quando eu chego aqui. Beijo para a Alice. Vó, é dia de você gravar. Vó, é você que vai estar falando hoje. E ela está aqui do meu lado, ela não sabe. Eu fico aqui, ela fica também. E a gente tem um aplicativo, né, que a gente tem o Carnaval. Não sei se você sabe, Valéria, no primeiro Carnaval eu ajudei a lançar Carnaval Sem Catador é Lixo. No segundo eu participei também. Nesse terceiro, agora, eu não quis ir, eu não fui para a rua, né? Mas fiquei lá no Cinsarte, coordenando, olhando as meninas que iam para a rua. E a gente, nós, eu, todo mundo, conseguimos colocar alguma das meninas no carnaval pelo Pimpe Mais Carroça, lá com o Mundano. Pode ver lá, que tem as minhas fotos, que a minha fantasia do primeiro carnaval Sem Catador era lixo, uma saia de guarda-chuva. Eu tinha que inventar aquela fantasia na hora, né? Então, existem alguns aplicativos que beneficiam. Mas eu não vou atrás desses aplicativos, não, viu? Não estou nem preocupado em aprender tanto. E o daqui para frente vai ser sempre diferente, e o diferente vai ter que começar agora. O diferente tem que começar agora. Tem que começar pela minha neta, começar pelo meu bisneto. É eles que vão dar continuidade. Se vai ser bom, daqui uns anos eles vão dizer, se está sendo educado na família, na casa, na escola, na saúde, no posto, para isso eles vão dizer se está sendo bom, e que talvez não tenhamos tanta dificuldade com os catadores e com as catadoras. Vão estar mais educados e vai separar melhor seu resíduo, e vai levar no ponto certo, e vai ter o retorno certo para as pessoas certas. Que não está acontecendo hoje, com ou sem aplicativo, a gente não tem ainda esse acesso. Isso é coisa para daqui a uns anos, para minha neta agora, que já está aqui comigo, e já está entendendo o que é, como usar esse aplicativo, como usar isso. E que seja um aplicativo lançado de pessoas que trabalham com resíduo, para pessoas que trabalham com resíduo. O que temos aí, a faculdade fazendo, quem não entende muito fazendo, que seja feito dos meus bisnetos, da minha neta, para eles mesmos, para continuar a preservar o meio ambiente. Eu sempre falo do meio ambiente para a gente poder continuar preservando. Que seja bom. A gente vai ter uma live com uma especialista de tecnologia e ela me fez essas perguntas, então a gente vai trabalhando essa pesquisa. Quem souber de aplicativos, tiver opinião sobre aplicativos, vai mandando, porque lá na frente, lá bem para frente, a gente vai ter uma live sobre isso com uma especialista dessa área, e a gente quer entender essa relação e já começar a fazer isso. Estamos concluindo a nossa live de hoje, maravilhosa. E só fazer uma parte, nós precisamos de um novo modelo, sem dúvida nenhuma. E os aplicativos poderão ser esse novo modelo que nós estamos procurando. Isso para praticamente tudo que está dentro da sociedade, no que precisa de relacionamentos, né? Em termos de encontrar quem quer fazer com quem está fazendo. O aplicativo é excelente. Agora, é só tomar cuidado, que eu acredito que esse é o ponto crucial da coisa, para não excluir quem realmente é o objeto disso, né? Então, essa foi a minha fala. Se o aplicativo não excluir o trabalhador e a trabalhadora, catadores de materiais recicláveis, seja bem-vindo ao aplicativo.
Agora, se ele vai excluir, se ele tem essa brecha de exclusão, ele nesse momento ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas é um modelo a ser percebido, de ser avaliado, de ser considerado para um futuro próximo, isso sem dúvida nenhuma. Né? E eu vi que você conseguiu localizar o livro ali, muito obrigada, são bilhões jogados no lixo, é um livro muito bacana de se ler, e eu gostaria também, Max, se você me permitir, de recomendar para as pessoas a Carta da Terra. Né? Nós estamos aqui falando de uma interligação que nós temos uns com os outros, e a Carta da Terra, principalmente se você conseguir assisti-la ou ouvi-la na voz, né, do nosso querido Leonardo Boff, nosso filósofo, né, um teólogo fantástico, uma pessoa admirável. Tem no YouTube também, tem várias oportunidades para você poder ouvir a Carta da Terra. Aproveita a quarentena, aproveita o confinamento, vai ouvir um pouquinho a Carta da Terra, né, e pensa como você é como ser humano fora do seu portão, né, e dentro do seu portão para dentro, o que você coloca para fora depois dessa sua convivência no seu mundo particular. Então, a Carta da Terra, eu recomendo sempre as pessoas ouvirem, porque ela é maravilhosa, ela desperta um lado que é muito importante para nós, que é a humanidade. Né? E nós estamos aqui no planeta saindo da ignorância para evoluir. E certamente nessa esfera, nesse espiral de evolução, perpassa a compreensão do meio ambiente como nossa casa, perpassa a compreensão de todo ser vivente merecer respeito. Então, todo ser humano merece respeito, mas todos os animais também merecem respeito. Né? E isso, quando eu faço um descarte incorreto do lixo que eu produzo na minha casa, que não é pouco, porque cada um de nós produzimos de 1 a 2 quilos por dia, é muita coisa de lixo. Quando eu jogo isso, quando eu descarto isso de maneira incorreta, eu estou dizendo para essas outras vidas que elas não importam, né? E isso vai voltar para mim, porque eu estou interligada com elas. Então, a Carta da Terra é uma das minhas recomendações para a tarde de hoje, para o domingo de hoje. Vamos ouvir a Carta da Terra. Que maravilha! Gente, momento importantíssimo. Valéria, você chegou a ver nosso site? Ação Catadoras? Então, quem puder, tá passando aí o nosso site, aproveita, colabora com a Ação Catadoras. É a forma que a gente vai conseguir expandir e fortalecer esses projetos da Dona Terezinha e da Mara Sobral. A gente agradece a todo mundo, quem puder colaborar e divulgar, muito obrigado. Quem puder só divulgar, a gente agradece, é super importante pra gente. É uma questão de... a Dona Teresa, como ela falou, ela tem dificuldade de internet. A Dona Teresa tem... A Mara também, a primeira live, até a Mara não conseguiu entrar porque ela estava usando a internet da vizinha e a internet da vizinha caiu. Então, embora a gente esteja aqui passando para todo o público uma live, parecendo que a gente está dentro da casa das pessoas, cada um de nós estamos numa certa casa, numa certa condição. Então, talvez a imagem impressa na tela não passe a urgência necessária de que a gente possa contribuir e fortalecer esses projetos dessa forma tão rica. E você pode contribuir com inúmeros valores, né? E de brinde vai o documentário. Nem é uma contrapartida, é só um jeito de ficar mais interessante a nossa campanha. Eu quero agradecer aqui a presença de todo mundo. Agradecer, antes de dar as palavras finais para você, eu vou ler um trechinho da Carta da Terra que a Valéria sugeriu aqui. Eu não li esse texto ainda, estou pegando ele agora. Então só vou ler um trechinho do texto. Terra, nosso lar. A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, é viva como uma comunidade de vida incomparável. As forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente e incerta, mas a Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação da comunidade de vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera saudável, com todos os seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global, com seus recursos finitos, é uma preocupação comum
de todos os povos. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. É um dos trechinhos, a carta é linda, fica aí, e eu queria pedir para vocês fazerem as considerações finais, agradecendo a presença da Valéria aqui, que trouxe toda esse monte de informação aqui, que dava para desdobrar num curso inteiro. Foi uma pós-graduação aqui sobre resíduos sólidos. E as considerações finais da dona Terezinha, para que a gente pudesse se despedir, todo mundo ir almoçar, cuidar das suas famílias, seja qual for o formato da sua família, que ela tenha amor, que ela tenha centro em um objetivo comum para se unirem e serem cada dia mais felizes. Olha, gente, tenham uma boa tarde. Foram muito, assim, esses momentos que passamos falando, igual o Márcio fala aí, a gente fala, nós está cada um no teu canto, cada um no teu jeito, cada um no seu bem-estar, que a gente tem que estar sempre bem. E a gente está aqui agradecendo mesmo a todos e a todas, e convide mais gente a participar, né, para a gente poder estar cada vez mais perto desse objetivo. Porque muita gente diz, dona Tereza, você é catadora, mas como não quer que gere mais resíduo? Mas gerar mais resíduo não significa gerar mais dinheiro. Continuo sendo catadora de material reciclado, continuo recuperando, continuo reaproveitando, e vamos agora para o material difícil, que é os guarda-chuva, guarda-amores, que é o material de difícil venda, e o tecido. Obrigado, tenham uma boa tarde. Eu agradeço imensamente, agradeço aos jornalistas livres, agradeço aos Cinevozes, ao Jornal Empoderado, né? Jornal Empoderado eu vou chamar já de minha casa, né? Jornal Empoderado é minha casa, meu amigo Anderson de Moraes, que é o idealizador do jornal, né? Nós já vamos aí para 4 anos de jornal, e eu quero agradecer a vocês por abrirem esses espaços nas redes sociais, agradecer o Max, que foi a primeira pessoa que me fez esse convite, né? O Max também é Jornal Empoderado, né? Está no Caderno de Política, falou de mim, né? Deu uma aula, mas pô, vocês precisam entrevistar o Max, né? Esse rapaz tem muito conhecimento, principalmente na área da cultura, pensa muito bem em políticas públicas na área de cultura, né? É uma pessoa muito capaz também, e está com a gente no Jornal Empoderado. Agradeço o Emílio, que está aí nos bastidores, né? Organizando a gente, põe tela, tira tela. Muito obrigado por atender aí esse momento, né, que nós precisamos de apoio para fazer essa live. Agradeço quem está assistindo, aos amigos e às amigas que se comprometeram em doar, né, desde ontem que eu estou no pé dos amigos e amigas para doar, e da família para doar, e vamos doar, né, não importa o valor, o que é pouco para você, muitas vezes é muito para outra pessoa, então não faça esse julgamento, eu vou doar só isso, doa o que você tem de melhor, porque o que você tem de melhor é o que abençoa. Né? Não adianta a pessoa ficar esperando ter esse melhor, esperando ter um volume para fazer o bem. Né? Ele pode fazer o bem com o que tem, tenho certeza. Quando você doa de coração, você doa com o coração aberto mesmo, né? Pela simples necessidade de ver o outro um pouco melhor, isso é bênção para os dois lados, isso multiplica, tem muita força essa doação, muito mais força do que se possa imaginar. Então, eu quero agradecer a minha participação aqui, agradecer a abertura desse espaço. Ficaríamos aqui por horas da tarde toda batendo papo, com certeza, mas o assunto rende, o assunto é frutífero e o assunto é emergencial, né? Porque nós estamos falando de questões ambientais, nós estamos numa crise ambiental, não se fala de crise ambiental mais, né? Falando de pandemia, esqueceram a crise ambiental. Mas eu tenho certeza que todos os estudos que estão sendo feitos nas grandes universidades vai se desdobrar e vai chegar no ponto que vão perceber que esse vírus é criado por problemas ambientais. Né? As pesquisas ainda estão muito incipientes, porque se pesquisa mais a vacina, né, do problema do que realmente tratar a grande doença. E a grande doença é um planeta desequilibrado, é um planeta que sofre agressões, desrespeito o tempo todo, é uma fome que se multiplica pelo país, pelo mundo afora, né? E a fome, ela vem do egoísmo, então temos que combater o egoísmo, a falta de solidariedade, né, para combater depois a fome. Então, a gente tem que olhar muito um degrau antes dessa escada, né? O que foi que proporcionou o planeta chegar até agora? Agora não vai dar tempo. Agora é verificar que vacina que tem que ser feita mesmo,
né? Porque a gente precisa voltar para a rua, voltar para a vida normal, mas eu tenho certeza absoluta, isso eu já coloco aqui com até bastante prepotência, certeza absoluta de doer, né? Mas é uma prepotência minha que eu vou exercer agora. A culpa está na agressão que nós estamos fazendo uns aos outros e na agressão que nós estamos fazendo ao meio ambiente. O planeta está sofrendo, a humanidade está sofrendo, já temos uma minoria vivendo muito bem, obrigado, e uma grande maioria sofrendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então nós vamos precisar rever como estamos tratando uns aos outros, e a família pode ser uma grande base para começar a discussão, sim, mas o Estado tem culpa nessa situação, o Estado pode fortalecer, inclusive, essa discussão do que é uma família de verdade. Uma família de verdade, ela proporciona seres humanos de verdade, né? Então é muito importante para cada um de nós, daqui para frente, passar a olhar um para o outro com carinho, com respeito que gostaria de receber desse outro também. Muito obrigada, uma boa tarde para todos vocês, adorei. Obrigado, gente. Agradecendo também a Marília, que está aí sempre acompanhando a gente, acompanhando os comentários, divulgando, está sempre aí no suporte, à frente, né? Sempre falo que a produção vai à frente, né? Começa antes e fica até depois, tá? A produção vai à frente. Marília que está aí à frente da Ação Catadoras, organizando junto com a gente. Agradecer aqui a todas as pessoas, Sebastião Nicomedes, Renatinho Sena, Aparecido Matos, o pessoal da Mara, eu vi filhas da Mara aqui comentando, Carlos Gonçalves, Wilson de Souza, Aldilson Ribeiro, José Tiago Jesus, Carlos Antônio, muita gente, a Alice está aqui também. Galera, todo mundo, muito obrigado por estar aqui na nossa live. Quem puder, compartilha, ajuda nessa ação, e essa ação é de todos nós. Muito obrigado a vocês duas. Prazerzão começar o domingo com vocês. Bom almoço, boa família, e um abraço gostoso, quentinho para vocês aí. Até mais. Beijo. Bora lá.